O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam compreender que todos os pecados que nós cometermos serão perdoados se arrependermos sinceramente. O único pecado que nós não seremos perdoados é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia, grande santo da nossa igreja, que testemunhou a fé em Jesus Cristo, que não se abateu diante das ameaças, o que acabou acontecendo, não é? De ser ali trucidado pelos leões. Olha, meu querido irmão e irmã, nós estamos diante de um evangelho que nos chama muito a nossa atenção. Como que nós nos comportamos diante de Deus em relação às nossas inúmeras faltas de pecadores que cada um de nós somos. Olha, Jesus deixa bem claro aqui neste evangelho, não é? Olha, meus queridos, todos os nossos pecados serão perdoados, mas aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo, aqueles que renegar o próprio Jesus, para esses o pecado, meus queridos, não será perdoado. Não que Deus não perdoa, é que nós mesmos, pelas nossas atitudes, não queremos ser perdoados. Quando aqueles homens, não é? Lá no capítulo 8, no capítulo 11, versículo 15, quando eles dizem lá, Jesus está expulsando um demônio, e eles falam, é em nome de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Olha, meu querido, aí está, não é, um pecado mortal, aí está um pecado grave, porque aquelas pessoas estavam conscientes do que estavam falando. Muitas vezes a gente comete até um pecado grave, mas quando agimos inconscientemente, ainda assim obteremos a misericórdia de Deus. Mas quando esses homens dizem, é por Beelzebu que ele expulsa demônios, aí, meu querido, o pecado é grave. Ô, meu querido, não podemos negar a Jesus. Não podemos nos omitir ou ter vergonha de anunciar Jesus. Porque se nós negarmos a Jesus, ele pode também nos negar diante do Pai. Se nós não anunciarmos a Jesus, ele pode também não nos anunciar ao Pai, quando ali nós estivermos à porta querendo entrar. É muito sério, meu querido irmão e irmã. Primeiro, essa questão, não é verdade,
de estarmos negando a divindade de Jesus, estarmos negando a autoridade do Espírito Santo. É pecado mortal, é pecado que não tem perdão. E depois, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos omitir ou ter vergonha de anunciar o Evangelho, porque Deus também envergonhará de nós quando do julgamento final. Olha, meu querido irmão e irmã, contra o Espírito Santo são faltas gravíssimas que nós cometemos. Quantos aí a gente vê enfrentam uma fila de comunhão para receber o corpo e sangue de Jesus e pega ali a hóstia consagrada, coloca na calcinha, coloca no sutiã e leva para centro de umbanda, para centro de macumba, para centro espíritas. Olha, meu querido, isso é muito sério, isso é muitíssimo sério. Não podemos agir de forma assim tão infantil, não podemos agir de forma assim tão violenta contra o próprio Espírito Santo. Isso é muito grave, isso é muito grave. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos defender a Jesus, nós precisamos defender a nossa igreja, nós precisamos defender o Evangelho, porque Jesus, ao enviar os apóstolos, ao enviar os discípulos, ele vai dizer: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curai aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês retiverdes, os pecados serão retidos. Olha, meu irmão, vamos nos assemelhar, vamos pegar aqui Santo Inácio de Antioquia como exemplo a seguir. Olha que oração bonita de Santo Inácio de Antioquia. Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo, e por bebida quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. E quantos de nós negamos a Eucaristia, não vamos à missa, negamos a missa, deixamos isso para depois, não é verdade? Olha, Santo Inácio de Antioquia, ele já previa que seria trucidado pelos leões, e não deu outra, né? Ele foi como que trigo, triturado ali pelos leões. Eu sou o trigo de Cristo, serei moído pelos dentes da fera, para tornar-me um pão sem mistura. Ô meu irmão, a única mistura que nós queremos é Jesus Cristo. Nada de estar uma hora na igreja, uma hora fora da igreja, uma hora eu confio em Jesus, uma hora eu não confio, uma hora eu confio no Espírito Santo, uma hora eu não confio. Não, meu querido, não. Vamos pedir a Santo Inácio de Antioquia que interceda a Jesus por nós, para nos libertar de todo e qualquer pecado, para nos dar força incomensurável, para não pecar contra o Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Amém? Que assim seja.